Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula sobre o texto narrativo, os textos narrativos, e eu vou iniciar essa aula de hoje recapitulando algumas questões, algumas noções que já foram expostas em aulas anteriores. Em seguida, eu vou falar do capítulo 5 do livro do Gérard Genetta, O Discurso da Narrativa, capítulo que é intitulado Vozes. Eu vou tratar, então, de duas questões, da instância narrativa e da focalização, e, por último, como um adendo à aula anterior, que foi sobre o problema do modo, que é uma outra questão que o Genetta trata nesse livro, aí eu vou então enumerar e definir rapidamente o que esse autor chama de funções do narrador. Bem, essa aula faz parte de uma sequência, né? O título geral é a Narratologia de Gérard Genetta, Discurso da Narrativa, e o título da aula de hoje, eu projeto aqui para vocês, é Instância Narrativa, Voz, Tempo da Narração e Perspectiva Narrativa, Focalização, e depois Funções do Narrador. O conteúdo é exatamente esse que vocês estão vendo projetado aí. E no final do slide vocês têm a referência da obra com a qual nós estamos trabalhando aqui. Bem, relembrando então o que foi dito, vocês certamente se lembram que numa aula anterior eu expliquei como é que o Genetta formula os problemas da análise do discurso narrativo. Ele organiza a sua reflexão em torno de três grandes categorias que ele retira da gramática do verbo, que são o tempo, o modo e as vozes. Ao tempo, de que eu ainda não tratei, ele consagra 3 capítulos do livro que são intitulados Ordem, Duração e Frequência. Um outro capítulo é intitulado Modo, e dele eu apresentei, numa aula anterior, alguns aspectos. Eu falei, sobretudo, da distância do narrador em relação ao que ele narra e, em especial, da distância dele em relação às falas e aos pensamentos que ele narra, que ele conta, as falas contadas. Esse é um problema que está relacionado à ilusão mimética e que diz respeito, portanto, a isso que o Genetta chama de modo. Um outro ponto importante para o qual eu quero chamar a atenção de vocês é que durante toda esta série de aulas é imprescindível que vocês retomem constantemente os significados que o Genetta atribui aos termos história, narrativa e narração. Isso também, é claro, eu já expliquei anteriormente. Esses significados desses 3 termos embasam toda a teoria do autor, portanto, a cada vez que eu usar nessas aulas os vocábulos, repito, história, narrativa e narração, é preciso que vocês tenham em mente a definição deles, que eu não vou repetir agora. Isso vocês precisam aprender de cor, digamos assim. Eu também quero lembrar a vocês que sempre é preciso ter em mente nessas aulas o seguinte, a teoria do Gérard Genetta se fundamenta no estudo das relações entre esses 3 elementos que eu acabo de lembrar. Lembrando também um pouco dessas relações, como elas aparecem nas diferentes partes do livro do Genetta, eu diria a vocês que nos capítulos consagrados ao tempo e ao modo, ele estuda as relações entre a história, que nós podemos chamar também de diégese, né? Ou diegese, há 2 pronúncias possíveis, relações então entre história e narrativa. Isso nos capítulos consagrados ao tempo e ao modo. Já no capítulo consagrado às vozes, ele examina as relações entre narração e narrativa e entre narração e história. Hoje eu vou abordar alguns pontos desenvolvidos pelo Gérard Genetta nesse capítulo consagrado às vozes, que é o último capítulo do livro. Eu vou falar sobre como se encontra implicada na narrativa a própria narração, isto é, o ato de narrar. Eu vou falar do que o Genetta chama de instância narrativa e depois vou falar do que ele chama de focalização. Nós vamos começar, então, pela instância narrativa. O Gérard Genetta a define como a articulação entre 3 elementos e nos diz que o estudo da instância narrativa permite compreender melhor as relações entre o narrador e a história no interior de uma dada narrativa. Quais são esses 3 elementos? São os que vocês estão vendo aí, a voz narrativa, o tempo da narração e a perspectiva narrativa.
Aqui eu queria abrir parênteses para um esclarecimento importante. Não se deve confundir esse tempo da narração, do qual nós vamos falar aqui, com as questões tratadas pelo Geneta na outra parte do livro consagrada ao tempo. Eu aludi a essa parte, a esses capítulos, são 3, né, logo no início desta aula. Esse tempo da narração relativo à instância narrativa, é disso que a gente vai falar hoje, trata das relações entre narração e história, e já na parte em que ele estuda o tempo, o Geneta trata das relações temporais entre narrativa e história. E aborda fenômenos, por exemplo, como as deformações temporais, as infidelidades à ordem cronológica dos acontecimentos, as relações de encadeamento, de alternância ou de encaixe entre as diferentes linhas de ação constitutivas da história. Não é disso que eu vou falar hoje, e fechando parênteses, então, vamos voltar à instância narrativa. Como eu dizia, ela é a articulação de 3 elementos: voz narrativa, tempo da narração e perspectiva narrativa. Vamos entender o que é cada um deles. Bem, o primeiro é a voz narrativa, e a este elemento corresponde a pergunta: quem fala? Numa narrativa, nós podemos ter 3 tipos de narradores, podemos ter 3 tipos de resposta, né? Quando a gente faz essa pergunta, quem fala? Podemos ter 3 respostas. Então, são essas que estão enumeradas aqui. Em primeiro lugar, nós podemos ter um narrador ausente da história que ele conta, e o Geneta chama esse narrador de heterodiegético. Num livro como Thérèse Raquin, que é um romance de 1867, do escritor naturalista francês Émile Zola, que viveu entre 1840 e 1902, nós temos um narrador que nos conta a história da personagem homônima, a Teresa. Mais precisamente, ele nos conta a história do adultério que ela cometeu e do crime que foi cometido pelo amante dela com sua cumplicidade, um crime que eles cometeram para matar o marido da Teresa e para que ela pudesse se casar com o amante. Ele conta isso e conta também todas as consequências desses fatos. Tudo isso é contado por um narrador de terceira pessoa que não foi testemunha dos fatos. Esse é o típico narrador heterodiegético. Ele não faz parte da diegese, ele não está dentro dela, e embora ele não exista só no romance naturalista, obviamente, ele é bastante comum nesse tipo de romance. Em seguida, nós temos um narrador presente como personagem da história que ele conta. Ele é chamado pelo Gerard Geneta de narrador homodiegético. No conto Tigrela, da Lígia Fagundes Telles, que vocês leram há pouco tempo, nós estamos diante de um narrador desse tipo. O narrador, ou melhor dizendo, narradora, né, nesse conto, é uma narradora que é anônima. Ela conta a história que tem como personagem central a dupla Romana Tigrela. Essa narradora faz parte da história, ela está na história, ela se encontra com a Romana, ela conhece a Romana e narra os fatos que acontecem com a Romana e com a Tigrela, inclusive narra fatos bem anteriores àquele momento desse encontro e que dizem respeito à história da Romana. Então, é um narrador presente na história, mas não é a personagem principal da história. A terceira resposta que nós podemos ter quando fazemos essa pergunta é essa: é que o narrador é um narrador autodiegético, ou seja, um narrador que conta e ao mesmo tempo age ou simplesmente é o herói da história. Ele conta a sua própria história, da qual ele é a personagem principal. Numa aula passada, eu falei um pouco da grande narrativa do Proust, intitulada Em Busca do Tempo Perdido, que o Geneta estuda nessa obra teórica. E nessa narrativa do Proust, o narrador, que também é a personagem principal, conta a sua própria história, que é, como eu disse a vocês, a história de se tornar escritor. Esse é um exemplo perfeito para um narrador autodiegético. Uma observação sobre esses vocábulos. Como eu já disse, o Geneta cria termos para nomear os fenômenos que observa no discurso narrativo. Normalmente ele cria esses termos a partir de vocábulos gregos.
Esses três termos aqui podem parecer de memorização difícil, mas na verdade não são. Para memorizá-los, basta pensar no significado etimológico de cada um deles. Primeiramente, há o termo diegese, que aparece nas três denominações, e que significa história, isto é aquele universo da ficção contada. E ao termo diegese, ele acrescenta os sufixos hétero, que significa outro, diferente, ou seja, o narrador é outro que uma personagem, ele é diferente das personagens. Depois ele acrescenta o sufixo homo, que a gente pode traduzir por mesmo, por igual, e aí trata-se de um narrador que faz parte das personagens, que está com ela e nesse sentido é igual a uma delas. E por fim, o sufixo auto, que a gente poderia traduzir por si mesmo, ou seja, o narrador que conta sua própria história. Agora nós vamos falar do segundo ponto, né, que é o tempo da narração, e aqui o Genet estuda a posição temporal em que se encontra o narrador em relação à história que ele conta. Ele inicia esse trecho com uma observação interessante, importante, a meu ver, que eu reproduzo aqui, que eu vou ler para vocês. Posso muito bem contar uma história sem dizer onde ela se passa e se esse lugar está muito ou pouco distante do lugar a partir do qual eu a conto. Contudo, parece quase impossível não situar essa história no tempo em relação a meu ato narrativo, o ato de contar, dado que tenho necessariamente que contá-la num tempo do presente, do passado ou do futuro. Disso decorre que as determinações temporais da instância narrativa são manifestamente mais importantes do que suas determinações espaciais. Essa citação é interessante porque ela aponta para a importância do tempo numa narrativa. O tempo é essencial, não há narrativa sem temporalidade, né? Então é por isso que eu quis citar esse trecho para vocês. A partir dessa observação inicial, o Genet vai repertoriar 4 tipos de narração. Elas estão elencadas aí. Então, a primeira delas é a narração ulterior, que é sinônimo de posterior, né? Trata-se aqui da posição temporal mais frequente em que o narrador conta o que se passou num passado mais ou menos distante e o emprego de um tempo verbal do passado define esse tipo de narração, sem que seja preciso indicar a distância temporal que separa o momento da narração daquele em que ocorreu a história narrada. O que eu quero dizer com isso, né, é que eu posso narrar algo que ocorreu há 10 minutos, né, mas eu também posso narrar agora algo que aconteceu há 10.000 anos. Em seguida, ele aponta a narração anterior, que é aquela em que o narrador conta o que vai acontecer num futuro mais ou menos próximo. Esse tipo de narração geralmente assume a forma de um sonho ou de uma profecia. Normalmente, contam-se fatos e acontecimentos já ocorridos, então o tempo normalmente é o passado, por isso a ulterior é mais frequente. Mas a anterior pode também aparecer em condições como estas que eu indiquei. Em seguida, nós temos a narração simultânea, em que o narrador conta a sua história no momento em que ela se produz, exatamente no momento em que ela se produz. É um tipo de narração no qual se apagam, então, as marcas da distância temporal entre história e narração. E, por fim, ele fala da narração intercalada, que é um tipo complexo de narração, que alia a narração ulterior com a narração simultânea. Por exemplo, um narrador conta, depois do ocorrido, o que ele viveu durante um dia e, ao mesmo tempo, ele insere suas impressões do momento da narração sobre esses mesmos acontecimentos. O Genet dá como exemplo deste tipo de narração um trecho do romance libertino epistolar intitulado As Ligações Perigosas, publicado em 1782, que é de um escritor francês chamado Coderlos de Laclos. E eu proponho a vocês que descubram
algo sobre esse romance, que é um romance importante, uma obra-prima, considerado uma obra-prima do século XVIII, na aula de hoje. Só para dar o exemplo de narração intercalada, retomando do próprio exemplo que o Geneta nos dá. Esse romance é composto por 175 cartas, e o Geneta escolhe o momento em que uma personagem, que se chama Cécile Volanges, escreve uma carta a uma outra personagem, que é a senhora de Merteuil. A Cecília escreve a ela para contar como, na noite anterior, ela havia sido seduzida por um outro personagem chamado Valmont. A cena de sedução que é contada na carta faz parte do passado, é um passado próximo, como eu disse, é ontem à noite, ela fala na carta. Também faz parte do passado, portanto, a perturbação que sentiu Cecília, mas naquele momento, né, em que foi seduzida, mas permanece uma espécie de vergonha que é ao mesmo tempo próxima e paradoxalmente já é um pouco distante, porque remete ao fato ocorrido na noite anterior. Então, o Geneta diz que há nesse trecho uma Cecília de ontem e uma outra Cecília de hoje. Esse hoje da narração, esse hoje é o momento em que ela escreve a carta. Esse é um ótimo exemplo de narração intercalada e mostra essa sofisticação que pode haver em relação a essa questão do posicionamento temporal do narrador em relação à história que ele conta. Apenas alguns comentários sobre a noção de romance libertino ou libertinagem, né? A libertinagem é uma licenciosidade de costumes, né, em matéria de fé, de moral, de religião. O libertino é um personagem, alguém, né, que se entrega aos prazeres da carne com um certo refinamento, né? Há romances libertinos importantes no século XVIII e o autor de romance libertino mais conhecido do século XVIII é o Marquês de Sade, mas o Coderlo de Laclos é muito importante também e é um autor conhecido. Esse romance foi proibido durante muito tempo e ele, justamente porque é um romance libertino, e ele conta o jogo de seduções a que se entregam esses dois personagens, a senhora de Merteuil e o Valmont, né? É um jogo de seduções no qual nada importam os sentimentos, né? E o que conta mesmo é o gozo completo. Eu coloquei aqui uma reprodução de uma capa, né, bastante sugestiva também, sobre o romance, e do outro lado eu coloquei um quadro de um pintor francês, né, um quadro que data mais ou menos de 1776, que é contemporâneo, portanto, do romancista que eu acabo de citar, de um pintor francês bastante conhecido, chamado Fragonard. Esse quadro é intitulado O Ferrolho, né, e ele frequentemente é utilizado nas capas desse romance do Laclos. O ferrolho, porque vocês estão vendo aí que o personagem no quadro está trancando a porta para poder se dedicar aos seus embates amorosos com sua parceira. É um romance muito conhecido, me deu vontade de dar um pouquinho mais de informações sobre ele a vocês. Existem filmes, né? Um deles do Stephen Frears, que data de 1988, mas existem também outras adaptações cinematográficas feitas, por exemplo, pelo Roger Vadim e pelo Milos Forman também, né? Então, se vocês se interessarem, podem procurar os filmes para conhecer um pouco mais desse romance. Agora eu vou abordar o terceiro ponto, o terceiro elemento da instância narrativa, que é a perspectiva, não é? A perspectiva narrativa é algo que diz respeito à regulação da informação. É algo que se relaciona àquele tradicional problema do ponto de vista, que, aliás, é o problema de técnica narrativa mais estudado em relação a todos os outros. O Geneta faz uma crítica à maioria dos trabalhos teóricos até então existentes. Ele afirma que a maioria dos trabalhos fazia uma confusão entre o modo e a voz. Isto é, segundo ele, confundiam as duas seguintes perguntas. Qual é o personagem cujo ponto de vista orienta a perspectiva narrativa? Esta pergunta, segundo ele, diz respeito ao modo.
E a outra pergunta, que diz respeito à voz, é formulada dessa maneira: quem é o narrador? São duas perguntas que dizem respeito, portanto, a coisas diferentes, que estão articuladas entre elas, mas que são diferentes. E essas perguntas elas podem ser reformuladas assim: quem vê? Esta diz respeito ao modo, e nós já falamos um pouco disso na aula passada, quando tratamos dos diferentes tipos de discurso, né? Discurso direto, indireto livre e discurso imediato, que corresponde ao monólogo interior. E a outra pergunta nós podemos também reformulá-la e ela vai se apresentar assim: quem fala? Esta pergunta diz respeito à voz narrativa. Existe, portanto, uma distinção entre a voz e a perspectiva narrativas. Esta última perspectiva nada tem a ver com a tradicional noção de ponto de vista, e para tratar da perspectiva, o Geneta propõe um outro termo, que é o termo de focalização, que, na verdade, não tem nada a ver com a narração em primeira ou terceira pessoa. Ele define a focalização como uma restrição de campo de visão, né? Ele também usa aqui uma metáfora visual para falar desse problema. Isto é uma seleção da informação narrativa. A perspectiva narrativa diz respeito a uma questão de percepção. Aquele que percebe não é necessariamente o mesmo que conta e vice-versa. O Geneta considera aquele tradicional conceito de ponto de vista insuficiente para dar conta dos problemas técnicos da narrativa. De fato, o velho esquema simplificado, que divide os textos em narrados por dois pontos de vista, primeira ou terceira pessoa, não pode dar conta da complexidade do problema. Esta é a crítica do Gerard Geneta, por isso ele propõe o conceito de focalização. Aqui eu projeto para vocês um quadro de dois autores conhecidos, né, o conhecido quadro de Brooks e Penn Warren, que é um quadro retomado pelo Geneta. E este quadro ele foi depois tornado mais complexo com a contribuição de vários outros autores, que o Geneta, por sinal, comenta também no livro que nós estamos estudando aqui. Ele comenta antes de propor a sua abordagem do problema e propor também o termo, né, que é esse de focalização, que ele acha mais apropriado para nomear essa problemática. Antes de comentar um pouquinho do quadro, só lembrando, né, quem são esses autores, para vocês os situarem um pouco na história da teoria literária, né? Então vocês veem aí as datas de nascimento deles, né? O Clarence Brooks é um crítico literário e um professor estadunidense que integrou a chamada Nova Crítica, o New Criticism, e o Robert Penn Warren, que é um contemporâneo dele, também estadunidense, foi não só crítico literário, mas foi também poeta e romancista, e aliás, um dos fundadores do New Criticism, que é um movimento que surgiu em meados do século XX no âmbito da teoria literária estadunidense, tendo como objetivo descobrir como a literatura funciona enquanto objeto estético autorreferente, ou seja, trata-se de um movimento formalista, né, que está preocupado com as questões formais do texto literário, e nesse sentido a gente pode dizer que é um movimento um pouco próximo da própria abordagem do Gerard Geneta. De acordo com as ideias do Geneta, nesse quadro que vocês estão vendo, apenas a linha vertical diz respeito ao chamado ponto de vista, ao passo que a linha horizontal diz respeito à voz, e tudo isso junto, na verdade, diz respeito àquilo que o Geneta chama de focalização. Bem, feitas essas colocações, vamos ver então como é que fica esse problema da focalização, né, depois com essa terminologia proposta pelo Geneta, quais são os tipos de focalização que ele nos propõe. Como vocês veem aí, ele fala em 3 tipos, né, de focalização. A primeira é a focalização zero, que seria, também a gente poderia dizer, uma não focalização, que é quando o narrador sabe mais do que os personagens, quando ele pode conhecer os pensamentos, os fatos e gestos de todos os protagonistas e dos personagens secundários também.
Esse é o tradicional narrador Deus, e o exemplo que eu dei um pouco antes do romance do escritor, do romancista naturalista francês Émile Zola, caberia aqui também nesse caso. Em seguida, ele fala da focalização interna, que pode ser fixa, variável ou múltipla. Fixa é quando tudo que é contado passa sempre pelo campo de visão de um determinado personagem. Variável é quando o campo de visão do que é contado varia de acordo com a perspectiva ora de um personagem, ora de outro. E múltipla, nós temos aqui o melhor exemplo, é o do romance epistolar, porque nas diversas cartas, diversos narradores contam. E o terceiro tipo é o tipo de chamada focalização externa, que é quando o narrador sabe menos que os personagens. O herói, podemos imaginar que ele age diante dos olhos do leitor sem que este conheça seus sentimentos ou pensamentos. Aqui é preciso fazer uma observação sobre esse conceito de focalização externa, que recebeu, na verdade, diversas críticas. E o que distingue a focalização externa da focalização zero, pela definição do Genetter, esta focalização externa seria uma focalização completamente neutra, objetiva e imparcial. Mas será que é de fato possível algo assim? Na verdade, eu acho que é mais produtivo nós trabalharmos com os dois primeiros tipos de focalização e abandonarmos essa focalização externa, porque de fato ela não pode ser encontrada, na verdade. Se nós começarmos a comparar a focalização externa com a focalização zero, a definição desta terceira focalização fica muito difícil. Bem, antes de terminar essa aula, eu gostaria de enumerar rapidamente o que o Genetti chama de funções do narrador. As funções do narrador se relacionam também ao problema da distância narrativa, portanto, a rápida explicação que eu vou dar agora é um adendo ao que foi dito na aula passada, quando nós falamos justamente dessa distância, né, relacionando-a com os discursos direto, indireto, indireto livre e monólogo interior. O Genetter repertoria 5 funções que dizem respeito ao grau de intervenção do narrador na narrativa, um grau que é variável, segundo ele, de acordo com a impessoalidade ou com a implicação do narrador naquilo que ele conta. Ele afirma que pode parecer um pouco estranho dizer que o narrador possa assumir outros papéis além da narração propriamente dita, isto é, o papel de contador da história, mas ele insiste que o narrador pode ter sim outras funções além desta, que é a primeira delas que vocês estão vendo aí, que é uma função básica, que é uma função óbvia e que está relacionada à própria história. Nenhum narrador pode se furtar a esta função. Se não houver um narrador, não há como contar uma história. Em seguida, ele fala da função de arranjo ou de orquestração, que eu utilizei essas palavras para traduzir a palavra francesa régie. Esta função está relacionada à narrativa, propriamente dita, lembrem-se da definição do Genetter de narrativa, e quando exerce essa função, o narrador assume um discurso metalinguístico, ou melhor dizendo, né, mais apropriadamente, metanarrativo. E o narrador faz isso para mostrar as articulações narrativas, para mostrar as conexões entre as partes, as interrelações entre elas, enfim, para mostrar a organização interna da narrativa. Em seguida, nós temos a função de comunicação, que se relaciona à situação narrativa. O que é essa situação narrativa? É uma situação que conta com 2 protagonistas. Um deles é o narrador e o outro é o narratário, que pode ser um narratário presente, ausente ou virtual. Aqui eu abro parênteses para uma definição rápida de narratário. Ele é aquele a quem o narrador se dirige explicitamente ou implicitamente no universo da narrativa. O narratário é, portanto, parte dos elementos textuais internos e não deve ser confundido com o leitor, seja esse leitor real ou potencial, pois o leitor é um ser presente em nosso mundo, fora do texto narrativo.
poderíamos dizer que o leitor está para o autor, assim como o narratário está para o narrador. Quando ele lança mão dessa função de comunicação, ele estabelece ou mantém com o narratário um contato ou até mesmo um diálogo. Por isso, o Genetter denomina assim esta função. Em seguida, ele fala da função testemunhal, que ocorre quando o narrador se volta para si mesmo com a finalidade de mostrar como é que ele participa da história que conta, mostrar que relação ele mantém com essa história. Ela pode ser uma relação de tipo afetivo, também pode ser uma relação moral, uma relação intelectual, que pode assumir a forma de um simples testemunho, por exemplo, numa narrativa em que o narrador indica a fonte de onde ele tirou suas informações, ou que ele indica também o grau de precisão de suas lembranças ou os sentimentos que o episódio contado provoca nele. E, por fim, a função ideológica, que é quando as intervenções do narrador na história assumem a forma mais didática de um comentário autorizado sobre o que é contado. Essas intervenções podem ser mais ou menos diretas, mais ou menos explícitas. Aqui, o que acontece é que o narrador interrompe o curso da narração para introduzir no texto algum tipo de saber, algum conhecimento que diga a respeito de um modo ou de outra história que ele conta. Esta, na verdade, é uma função extra-narrativa, porque ela não conta nada, ela não serve para contar alguma coisa. Do ponto de vista técnico, ela é dispensável para que o leitor tenha acesso à história. Como tudo nos estudos da narrativa, as classificações são sempre, de certo modo, insuficientes ou falhas. Isso, aliás, é o que o próprio Genetter nos diz quando ele afirma, logo após ter feito essa enumeração das funções do narrador, ele afirma o seguinte, eu vou projetar para vocês aqui. Esta divisão em 5 funções certamente não deve ser considerada como algo rigorosamente infalível. Nenhuma dessas categorias é inteiramente pura e sem conivência com as outras. Nenhuma, com exceção da primeira, é indispensável e, ao mesmo tempo, por mais afinco que se tenha em tentar contornar as outras 4, nenhuma é completamente evitável. Bem, em seguida, após enumerar as funções do narrador, o Genetter dá alguns exemplos de romancistas célebres, mas ele afirma que tudo, na verdade, é uma questão de peso e que esse peso é muito variável de um escritor para outro escritor e que, portanto, não é possível propor uma tipologia rigorosa de narradores a partir das 5 funções enumeradas. Porém, é muito importante observar, e aí eu digo a vocês isso, com base nessas definições, o comportamento, digamos assim, entre aspas, de cada narrador em relação àquilo que ele conta. Bem, essa foi mais uma aula teórica. Na medida do possível, eu dei a vocês alguns exemplos para ilustrar os aspectos da teoria que eu estava expondo hoje, mas é uma aula fundamentalmente teórica e ela será completada, evidentemente, pela leitura de textos literários, em que nós vamos olhar esses conceitos, essas noções que foram expostas aqui, nós vamos olhar dentro dos textos literários. Vou encerrando por aqui essa aula e digo a vocês para curtirem a aula, se tiverem gostado dela, para reagirem também, e é bom eu ter as reações para poder esclarecer dúvidas e aprofundar alguns aspectos que possam fazer falta para vocês. Muito obrigada e até breve.